Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e neste vídeo nós vamos seguir na nossa exploração da estrutura microscópica da matéria, dos modelos atômicos, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford, que traz para a gente a ideia de que o átomo possui um núcleo extremamente denso e concentrado, com as suas cargas positivas, rodeado por uma nuvem de elétrons, uma nuvem de cargas negativas. Vamos falar também da descoberta de duas partículas importantíssimas na constituição do átomo, que são o próton e o nêutron. Bora para o conteúdo? E no nosso último vídeo sobre modelos atômicos, foi apresentado o experimento do tubo de raios catódicos, que foi construído a partir das contribuições de grandes cientistas como Alessandro Volta, Michael Faraday, William Crookes, e foi utilizado por Joseph John Thomson para efetuar a descoberta do elétron e, de quebra, reformular o modelo atômico. Lembrando que o modelo anterior, o modelo de Dalton, não dava conta de explicar a natureza elétrica da matéria, já com o modelo de Thomson, onde nós teríamos as cargas negativas, chamadas de elétrons, dispersas sobre uma massa de carga positiva, do mesmo modo que as uvas passas em um panetone, aí sim a natureza elétrica da matéria pode ser incorporada ao nosso modelo atômico. E uma coisa que eu ainda não havia comentado naquele vídeo é que, além de identificar o elétron como uma partícula, o Thomson também conseguiu calcular pelo seu experimento a relação entre a carga e a massa dessas partículas, identificando que a divisão entre o valor da carga em módulo sem sinal e a massa do elétron era cerca de 2.000 vezes a divisão entre a carga e a massa de um átomo de hidrogênio ionizado, que havia perdido um elétron. Essa razão carga-massa obtida para o elétron tinha o valor de 1,759 vezes 10 elevado a 11 coulomb por quilograma. A princípio, essa diferença entre a razão carga-massa para o elétron e para o átomo de hidrogênio ionizado poderia estar tanto relacionada a uma diferença entre as cargas entre esses dois objetos, assim como associado a uma diferença na massa também. Mas o Thomson intuiu que não, que os objetos que nós lidamos no cotidiano deveriam ser normalmente eletricamente neutros, terem a mesma quantidade de cargas negativas e de cargas positivas, e que deste modo a diferença entre as razões carga-massa deveria estar relacionada a uma diferença de massa e, consequentemente, que a massa do elétron deveria ser cerca de 2.000 vezes menor do que a massa do átomo de hidrogênio. E o nosso personagem principal no desenvolvimento do modelo atômico que nós estamos vendo neste vídeo é, na verdade, um aluno do Thomson, o físico neozelandês Ernest Rutherford, que foi aí um sujeito com uma produção científica muito interessante ao longo de toda a sua vida, tendo ganhado no ano de 1908 o Prêmio Nobel de Química devido à formulação do conceito de meia-vida radioativa e por compreender que a radioatividade poderia estar associada à transmutação de um elemento químico em outro. E a transmutação dos elementos químicos, essa ideia de transformar um elemento químico em outro elemento, era o sonho de muitos alquimistas, mas até então nunca havia sido realizada. Até que no ano de 1919, Rutherford conseguiu transmutar nitrogênio em oxigênio, bombardeando gás nitrogênio com partículas alfa emitidas pelo elemento polônio. Mas uma dúvida que fica do experimento do Thomson e da determinação entre a relação carga-massa para o elétron, onde a massa do elétron deveria ser 2.000 vezes menor do que a massa do átomo de hidrogênio, que perdeu um elétron, é o que será que é isso que sobra do átomo de hidrogênio quando a gente tira um elétron. E esta foi também uma questão que foi resolvida mais adiante por Ernest Rutherford. Mas o experimento que nos interessa aqui nesse momento foi coordenado por Rutherford e realizado no ano de 1909 pelos seus alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. E o que eles fizeram nesse experimento? Bom, o experimento consistia em bombardear uma folhinha muito fina de ouro, com uma espessura ali de 10 a menos 6 metros, ou seja, 1 milésimo de milímetro. E as balas que eles iriam usar para bombardear essa lâmina de ouro
seriam as chamadas partículas alfa, que eram algumas partículas emitidas por alguns elementos radioativos. Então, para bombardear a folha de ouro, eles utilizaram um canhão, que consistia em uma caixinha de chumbo com um furinho aqui na frente e que no seu interior continha uma certa quantidade de elemento radioativo. Conforme o elemento radioativo começava a emitir as partículas alfa, a caixa de chumbo não deixava essas partículas irem para qualquer lugar, mas podiam sair apenas pela abertura que tem na frente da caixa. Em volta da lâmina de ouro, foi colocada uma fita com um material que funcionaria como detector das partículas, onde se poderia observar que uma partícula chegou porque o material apresentaria um pequeno brilho quando fosse atingido por uma dessas partículas alfa. Tá, mas o que são de fato essas tais partículas alfa? Sabia-se que eram partículas emitidas por elementos radioativos e que tinham carga positiva. Hoje nós sabemos que essas partículas alfa são na verdade núcleos de átomos de hélio, contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Mas que história é essa de núcleo, próton, nêutron? Calma aí que tudo vai se explicar logo logo. E o que de fato o Geiger e o Marsden tiveram que fazer para esse experimento deve ter sido uma tarefa lá nada tranquila. Eles tiveram que ficar por horas e horas a fio, fechados em uma sala escura, observando e contando quantas partículas batiam nessa folha do detector, já que a detecção das partículas era feita por um pequeno brilho nessa folha. Tá, mas por que o Rutherford botou seus alunos para fazer esse experimento, essa tarefa árdua? Na verdade, o que o Rutherford queria era acumular mais provas em favor do modelo atômico do seu professor, do Joseph Thomson. E a hipótese que ele queria demonstrar era a seguinte: nós não conseguimos enxergar os átomos, a estrutura microscópica da matéria. Então eu vou simbolizar aqui a folha de ouro como se fosse uma caixa fechada, que eu não consigo ver a constituição daquilo que tem lá dentro dela. Se eu pego uma metralhadora e metralho essa caixa fechada, isso pode me dar uma ideia sobre as coisas que estão lá dentro da caixa. Se elas são muito densas, se são pouco densas e assim por diante. E o que o Rutherford esperava que tivesse lá dentro da caixa? Considerando a matéria como composta por átomos do tipo dos de Thomson, o Rutherford esperava que essa folha muito fina de ouro fosse deixar passar todos os projéteis, todas as partículas alfa que estavam sendo lançadas contra ela. Afinal, de acordo com o modelo de Thomson, a massa do átomo estaria dispersa por todo o seu volume e não seria, portanto, tão densa assim, nem do ponto de vista da massa e nem do ponto de vista da carga, já que a carga positiva estaria sim espalhada e não concentrada como nós sabemos hoje. As partículas alfa, carregadas positivamente, atravessariam com facilidade essa caixa recheada com átomos de Thomson e, de fato, foi o que Geiger e Marsden observaram para a grande maioria das partículas envolvidas nesse experimento. As balas da metralhadora de partículas alfa, disparadas contra a folha de ouro, em sua grande maioria, atravessavam a folha de ouro. Algumas poucas delas atravessavam também, mas tinham um pequeno desvio na sua trajetória. O dado inesperado é que algumas pouquíssimas, muito poucas mesmo dessas balas, ricocheteavam na folha de ouro, batiam e voltavam. E na verdade eram muito poucas mesmo. Cerca de uma em cada 20.000 das partículas alfa, cerca de 0,005%, ao invés de atravessarem a folha de ouro ou atravessarem com pequenos desvios na sua trajetória, batiam na folha de ouro e eram detectadas na frente da folha, o que era um acontecimento totalmente inesperado dentro daquilo que o experimento foi pensado. Há quem diga que o Rutherford ficou tão maravilhado com esse resultado inesperado e intrigante que ele tenha feito o seguinte comentário: o evento mais incrível que aconteceu comigo em toda a minha vida. Foi quase tão incrível quanto se você atirasse um projétil de 15 polegadas em um lenço de papel e ele ricocheteasse de volta e o atingisse. E de fato, se nós tivéssemos uma caixa recheada com bolas de espuma e ao ser metralhada, algumas poucas das balas batessem na caixa e ricocheteassem, seria de fato um resultado totalmente inesperado. E talvez o maior mérito de Rutherford nessa história toda, já que o experimento de fato foi realizado pelos seus alunos, foi o de não desprezar esses dados experimentais tão minoritários e pensar, deve ter sido alguma besteira que os garotos fizeram, e na verdade passar a questionar aquilo que ele acreditava ser verdade, que era o modelo atômico do seu professor, o Joseph Thomson, e propor a partir disso uma nova interpretação sobre a estrutura atômica da matéria. O Rutherford resolveu então propor um novo modelo atômico, e neste modelo atômico,
o átomo não teria mais sua massa e sua carga positiva dispersa por praticamente todo o seu volume. Na verdade, o átomo teria um núcleo que carregaria praticamente toda a massa do átomo, onde ficaria concentrada também a sua carga positiva, e em volta, ocupando a maior parte do espaço, haveria uma nuvem com as cargas negativas e com uma parte muito menor da massa do átomo. E se nós considerarmos alguns dados conhecidos hoje como o raio típico de um átomo, por volta de 10 a menos 10 metros, e o raio típico do núcleo, 5 ordens de grandeza menor, da ordem de 10 elevado a menos 15 metros, aí dá mais ou menos para a gente entender o que aconteceu nesse experimento. Considerando esses valores típicos, a divisão entre o raio do átomo e o raio do núcleo vai ter algum resultado da ordem de 10 elevado à quinta, ou seja, o átomo é cerca de 100 mil vezes maior do que o núcleo. Desta forma, se nós estamos dando tiros aleatórios sobre uma folha de ouro, por que não temos como tentar mirar na nuvem dos elétrons ou no núcleo do átomo em si? A probabilidade dos tiros passarem por essa nuvem eletrônica de baixa densidade, tanto de carga como de massa, é muito mais alta do que a probabilidade de uma dessas partículas bater de cara com o núcleo do átomo e voltar. E com esse modelo, com um núcleo extremamente denso e contendo todas as cargas positivas, e uma nuvem de elétrons com pouquíssima massa e contendo as cargas negativas, Rutherford conseguiu explicar os resultados do experimento. E com isso a gente chega na conclusão de que se a maior região do átomo contém uma massa praticamente irrelevante e a massa de verdade na matéria está concentrada em pequeniníssimas regiões no núcleo dos átomos, o que a gente pode concluir é que, na verdade, a matéria é um grande vazio. E para você ter uma ideia dessa escala, considere o seguinte: se eu quisesse desenhar um átomo mantendo mais ou menos as proporções, ou o núcleo ficaria muito pequeno, que não daria para ser enxergado, ou o átomo ficaria tão grande que não caberia na tela. Mas vamos fazer a seguinte comparação. Se o meu núcleo for desenhado como um pontinho de giz numa lousa, com um raio ali de meio centímetro vezes 10 à quinta dá 50 mil centímetros, ou seja, 500 metros. O que é mais ou menos a distância em linha reta entre a Praça do Estudante e o Bosque Maia, lá na cidade de Guarulhos, ou entre os Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, e a estação de metrô Carioca. Na verdade eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, então se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam aí nos comentários. Entre o Palácio do Planalto e... vamos ver... Difícil, hein? Sei lá, a Praça dos Três Poderes. O que parece ser o bairro residencial mais próximo fica lá perto do núcleo do outro átomo vizinho. Mas que história é essa de que a matéria é um grande vazio? Se a parede é matéria e é um grande vazio, e eu também sou matéria e sou outro grande vazio, parece assim que dá pra gente atravessar paredes, não é? Que tal tentar? Bom, pelo jeito não dá muito certo não, né? Acontece que a nuvem eletrônica dos átomos, embora tenha muito pouca massa, é carregada eletricamente. É lá que ficam as cargas negativas, os elétrons do átomo. Quando eu tento atravessar a parede, as nuvens eletrônicas dos átomos da superfície do meu corpo repelem as nuvens eletrônicas dos átomos da superfície da parede. Para falar bem a verdade, do ponto de vista microscópico, nós não chegamos nem a encostar, o que nos leva a mais uma conclusão chocante. Além de nós sermos um enorme vazio, na verdade, se a gente olhar bem de perto, a gente nunca chega a encostar em nada. Vamos comparar agora o que aconteceria com 3 caixas diferentes, uma contendo algo que seria coerente com o modelo de Dalton. No caso aqui, como o modelo de Dalton são esferas rígidas, indivisíveis e indestrutíveis, eu imaginei que tivessem bolas de aço empilhadas dentro da caixa.
A segunda caixa contém um material análogo ao modelo de Thomson, então ao invés de bolas de aço, nós teremos bolas de estofado dentro da caixa. Ainda numa terceira caixa, pensando em algo que seria coerente com o modelo de Rutherford, onde eu tenho uma grande massa concentrada e uma região enorme com uma densidade muito pequena, imagine que eu tivesse bolas de aço dentro da caixa, só que elas estão espalhadas, envolvidas em uma espuma de estofado. O que aconteceria se eu metralhasse cada uma dessas caixas? Bom, na primeira, todos os tiros iriam ricochetear, muito diferente do que foi observado no experimento. Na segunda, na caixa do Thomson, todos os tiros deveriam atravessar a caixa, que foi quase o que aconteceu no experimento, já que algumas poucas das partículas alfa, na verdade, ricochetearam. Já a terceira caixa, que tem bolinhas de aço espalhadas numa espuma, aí sim é coerente com o que nós vimos. Os tiros de metralhadora, que no experimento eram as partículas alfa, que passarem pela parte do estofado, atravessam a caixa sem problemas. Se pegou de raspão em alguma bolinha de aço, tem um pequeno desvio, mas algumas poucas balas que pegarem nas bolas de aço vão ricochetear. Tá, mas até agora nós não respondemos o que seria aquilo que ia sobrar num experimento de tubo de raios catódicos, onde a gente usasse gás hidrogênio, depois que eu tirasse um elétron do hidrogênio. E essa resposta também foi dada pelo Rutherford, não necessariamente a partir do experimento de raios catódicos, mas sim pelo já citado experimento, onde Rutherford bombardeava gás nitrogênio com partículas alfa, transformando ele em oxigênio. E neste experimento, Rutherford detectou que eram emitidos sim núcleos de átomos de hidrogênio, correspondentes ao que seria, no modelo de Thomson, átomos de hidrogênio que tinham perdido um elétron. Mas agora, com o modelo de Rutherford, seria o átomo só com o seu núcleo, sem a nuvem eletrônica ali por fora dele. E como o hidrogênio era o menor de todos os átomos, a palavra que o Rutherford utilizou para nomear essa nova partícula, que era o núcleo do átomo de hidrogênio, foi a palavra próton, que vem do grego e significa primeiro. E vale a pena aqui nesse momento, já que nós já temos o elétron lá descoberto pelo Thomson, e o próton, descoberto pelo Rutherford, a gente desvendar mais uma partícula que hoje nós sabemos que faz parte do átomo. E o responsável por essa descoberta foi o britânico James Chadwick, que por sinal também trabalhou com o Rutherford. Bom, e de acordo com o modelo do Rutherford, se a massa do átomo estivesse praticamente toda associada aos prótons presentes ali no núcleo, já que a massa dos elétrons era praticamente irrelevante, todos os átomos deveriam ter uma massa que fosse pelo menos aproximadamente um múltiplo inteiro das massas dos prótons, da massa dos hidrogênios. Então, se um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica, o próximo elemento deveria ter 2, o seguinte 3 e assim por diante. Mas isso, de fato, não é verificado pelos químicos, onde o elemento cloro, por exemplo, tem massa relativa de 35,453, um valor particularmente desconfortável, já que está praticamente no meio, entre 35 vezes a massa do átomo de hidrogênio e 36 vezes a massa do átomo de hidrogênio. E isso acontece, na verdade, porque na natureza existem dois tipos de átomos de cloro, o que nós vamos vir a chamar mais para frente de dois isótopos de cloro, sendo que um deles tem a massa 35 e o outro deles tem a massa 37. E a proporção que esses átomos aparecem na natureza é de 3/4 daquele com massa 35 e 1/4 daquele com massa 37. Como para os químicos, praticamente não faz diferença nas propriedades de um elemento. A massa do seu átomo ser um pouco maior ou um pouco menor, na verdade o que interfere mesmo nas propriedades são as cargas positivas e negativas. Quando um químico pesa numa balança uma certa quantidade de átomos de cloro, ele na verdade está pegando alguns átomos com massa 35 e outros com massa 37, na proporção encontrada na natureza. Deste modo, a massa observada para um químico para o átomo de cloro tem que ser dada por uma média ponderada entre o cloro 35 e o cloro 37, nas proporções em que eles aparecem na natureza. Quimicamente, esses dois isótopos do cloro se comportam da mesma maneira, apesar de terem massa diferente. Uma outra questão que dá pra gente perceber que tinha alguma coisa faltando nesse modelo do Rutherford, e que o próprio Rutherford percebia isso, é que como poderiam ficar os prótons, todos com carga positiva, de mesmo sinal, juntinhos ali no núcleo?
Como é que a repulsão entre esses prótons não faz esse núcleo explodir e voar próton para tudo quanto é lado? Felizmente, e nós sabemos isso do nosso dia a dia, os núcleos de átomos não saem explodindo por aí à toa. E essa estabilidade do núcleo poderia ser explicada pela presença de uma outra partícula eletricamente neutra, diferente dos elétrons e dos prótons, que promovesse alguma força de atração entre as partículas do núcleo que impedissem esse núcleo de explodir. E em 1932, o Chadwick conseguiu demonstrar a existência dessa terceira partícula, cuja carga seria zero, a partícula é eletricamente neutra, e a massa seria praticamente a mesma do próton, explicando a possibilidade de diferentes massas para átomos de um mesmo elemento químico. Um átomo poderia ter mais dessa partícula ou menos dessa partícula, que as suas propriedades químicas se manteriam a mesma. E o Chadwick conseguiu detectar a existência dessa partícula com algo que nós poderíamos tratar como se fosse um bilhar atômico. O Chadwick novamente trabalhou com elementos radioativos, no caso com o elemento polônio, que emitia partículas alfa altamente energéticas. Essas partículas eram lançadas contra átomos mais leves, e quando atingiam esses átomos, os átomos emitiam uma radiação que foi caracterizada como bastante penetrante, conseguia atravessar barreiras consideráveis. Essa radiação, quando colidia com materiais com muito hidrogênio, como por exemplo a parafina contida nas velas, provocava a liberação de prótons de alta energia. Então, a partícula alfa emitida pelo polônio bate nos átomos mais leves. Esses átomos mais leves emitem alguma coisa, que era difícil de ser detectada porque não apresentava carga elétrica. Mas essa alguma coisa que era emitida pelos átomos mais leves, quando encontrava átomos de hidrogênio da parafina, por exemplo, fazia com que os prótons desses átomos fossem lançados com alta velocidade, como se alguma outra bolinha de massa comparável à do próton tivesse batido nele e feito ele ganhar muita velocidade. Como os prótons têm carga elétrica, eles são mais fáceis de serem detectados do que essa coisa presente na radiação penetrante. E por um estudo das colisões, da conservação do momento linear de uma partícula que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, o Chadwick concluiu que, na verdade, essa radiação bastante penetrante estava associada a uma outra partícula subatômica, até então desconhecida. E como essa partícula não possuía carga elétrica, ele deu a ela o nome de nêutron. Mas como é que o tal do nêutron consegue ajudar na estabilidade dos núcleos? Nós estamos mais acostumados a pensar nas forças elétricas, onde cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Mas entre as partículas que compõem ali o núcleo atômico, há forças de interação de uma outra natureza, que só têm efeito, só atuam de verdade a distâncias muito curtinhas, mas por outro lado, são muito mais fortes do que as forças elétricas. É como se para aproximar uma partícula nuclear de outra, eu tivesse que esticar um elástico, vencer a força de um elástico. Mas se eu consigo esticar o suficiente e prender em um gancho, em um suporte, ele fica paradinho ali, fica preso, não é? As forças nucleares atuam como esse gancho, só funcionam quando estão na distância certa, na distância curtinha. Porém, se eu conseguir aproximar as partículas o suficiente, ela é mais forte do que a força elétrica, que cumpriria aqui o papel do elástico, que atua mesmo a longas distâncias, mas não é tão intenso como a força do gancho. Se eu tivesse só prótons no núcleo, as forças de repulsão elétrica venceriam as forças nucleares, e os núcleos todos explodiriam por aí. Mas com a presença dos nêutrons, a força nuclear é aumentada, sem ao mesmo tempo aumentar a repulsão. E imagino que você já deve estar se perguntando o que será que acontece se alguém consegue perturbar um núcleo até vencer a força nuclear. E juntando agora as contribuições tanto de Rutherford como Geiger e Marsden, que efetivamente fizeram o experimento da folha de ouro, e também do Chadwick com a descoberta do nêutron, nós temos todas as partículas constituintes do átomo como nós conhecemos hoje. Para o modelo de Rutherford propriamente dito, nós teríamos o núcleo ali, com os prótons e nêutrons, e os elétrons, na verdade, dispersos em uma nuvem em torno desse núcleo, e não necessariamente nessas raias bem determinadas aqui, que se referem, na verdade, a modelos atômicos que nós veremos ainda por aqui. Mas a ideia é basicamente essa: um núcleo 10 a quinta vezes menor do que o raio da nuvem eletrônica, que concentra praticamente toda a sua massa e toda a carga positiva, além das partículas sem carga, que são os nêutrons,
e uma nuvem eletrônica com massa muito pequena, mas que contém toda a carga negativa presente no átomo, todos os elétrons. E a gente não poderia passar por esse vídeo, onde tanto se falou sobre experimentos com radiação, sem falar dela, que sem dúvida foi a mais importante pesquisadora sobre esse tema. Nascida na Polônia, como Maria Salomea Sklodowska, a Marie Curie enfrentou todo tipo de barreiras, como por exemplo o machismo, para trazer para a gente a compreensão que nós temos hoje sobre os fenômenos associados à radioatividade. E a Marie merecia um vídeo só dela, embora já tenha até um filme, mas nunca, nunca mesmo, é demais homenageá-la. E a Marie também foi uma daquelas cientistas com uma enorme produção ao longo de toda a sua vida. Em 1903, ela se tornou a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, associado aos seus estudos sobre radiação. Anos mais tarde, em 1911, ao ganhar um segundo prêmio Nobel pela descoberta de 2 elementos químicos, o polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal, e também o elemento rádio, a Marie se tornou a primeira pessoa dentre todas a ganhar 2 prêmios Nobel. E em termos de ser a primeira pessoa a fazer algo do tipo, Marie também foi a primeira professora mulher da Universidade de Sorbonne, na França. A história de vida de Marie Curie foi repleta de desafios e dificuldades, mas ela é sim uma personagem sem a qual não faz sentido a gente contar a história da química. E nesta foto aqui de 1911, da primeira conferência de Solvay, onde os cientistas mais consagrados da época se reuniram para tratar de algumas questões polêmicas da física e da química, nós podemos reparar, seja pela foto, seja pela lista de nomes, um detalhe triste, porém historicamente muito importante, que é que a única mulher participante dessa conferência foi a Marie Curie. E a gente já pode imaginar que, além de toda a genialidade científica, a Marie deve ter necessitado também de muita paciência nessa reunião. E por fim, para a gente destrinchar um pouco mais o que falta da compreensão das partículas fundamentais que estão presentes ali no átomo, a gente precisa falar de um belíssimo experimento realizado pelo estadunidense Robert Andrews Millikan. E neste experimento, Millikan buscava determinar qual era a carga de fato do elétron. Se nós lembrarmos que o Thomson conseguiu calcular só a sua razão carga-massa, era necessário mais um dado experimental, mais uma equação para poder determinar separadamente o valor da carga e o valor da massa. E o experimento de Millikan é realmente muito interessante. Na verdade, o que ele fez foi borrifar gotículas de óleo aqui dentro de uma câmara. Essas gotículas de óleo passariam por uma pequena abertura para que poucas partículas caíssem em uma segunda câmara, e essas gotículas seriam iluminadas por algum tipo de radiação ionizante, capaz de arrancar elétrons de algumas partículas e passar para outras. Esta câmara inferior do experimento funcionava como um capacitor. Tinha uma placa superior carregada positivamente e uma placa inferior carregada negativamente. Na verdade, nesse experimento era possível inverter a carga das placas também. E o Millikan observava o que acontecia com essas gotinhas conforme ele variava a carga dessas placas. A radiação ionizante tirava elétrons de algumas gotinhas, deixando-as carregadas positivamente, e esses elétrons passavam para outras gotinhas, ficando carregadas negativamente. Observando o deslocamento dessas gotinhas sob o efeito das placas elétricas carregadas, Millikan conseguiu calcular a carga elétrica contida em um número enorme dessas gotas. E juntando centenas e centenas de dados, percebeu que todas as gotas, quando ele fazia o experimento, tinham uma carga que era um múltiplo de um valor pequenininho, que era o valor de 1,6 vezes 10, na verdade, a menos 19. E como todas as gotas tinham um múltiplo deste valor para sua carga elétrica, Millikan determinou que essa seria a carga do elétron, negativa, com o valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Usando este resultado do Millikan e o resultado que o Thomson já havia obtido para a razão carga-massa do elétron, será que você consegue calcular qual que é a carga do elétron? E eu vou deixar aqui para vocês no vídeo e na descrição o link de 2 vídeos sobre o experimento do Millikan. O primeiro deles descrevendo o experimento propriamente dito, e o segundo deles de um experimento semelhante, que a gente pode chegar nas mesmas conclusões, realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, onde vocês podem ter uma ideia um pouco melhor de como foi possível fazer esse experimento e determinar finalmente a carga do elétron e, como consequência, a sua massa. E se nós considerarmos também que a carga do próton é a carga do elétron com sinal trocado e que o Dalton já havia percebido que a massa do próton é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron, de quebra conseguir também a informação sobre a carga e a massa do próton. Bom, pessoal, é isso aí.
Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos explorar com mais detalhes a contagem dessas partículas presentes nos átomos. Vamos discutir também as ideias de número atômico e número de massa e explorar algumas formas de comparação entre átomos diferentes, como a relação entre isótopos, isóbaros, isótonos e átomos isoeletrônicos. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!